Velocidade CBN. Oferecimento Santander Select. Invista com uma assessoria personalizada. Sejam muito bem-vindos ao Velocidade CBN, o seu podcast sobre Fórmula 1 e automobilismo. Hoje, o episódio do dia 7 de abril de 2025, para a gente falar bastante sobre o GP do Japão da Fórmula 1, a terceira etapa da temporada de 2025, que não foi dos mais exuberantes, não foi dos mais agitados, mas que colocou, de certa forma, fogo no campeonato no Mundial de Pilotos na briga entre Lando Norris e Max Verstappen. Eu sou André Neto, sou apresentador do programa. Hoje eu estou aqui com Leonardo Félix, meu colega de prédio, que já é da casa. Ele é diretor da revista Auto Esporte e hoje também com uma convidada muito especial, com a Bia Figueiredo, piloto da equipe ASG Motorsports na Copa Truck. Muita história no automobilismo, passou por diversas categorias, a gente vai falar bastante também da carreira da Bia aqui. Mas antes de eu começar os nossos assuntos, da gente falar de Fórmula 1, falar também da carreira da Bia, conversar com a Bia sobre tudo que ela vem passando no momento recente na Copa Truck, tudo que ela já tem de experiência no mundo do esporte a motor, preciso fazer aquele serviço de sempre, né? Você que está escutando a gente no Spotify, nas plataformas de áudio, não esqueça de seguir o Velocidade CBN para você não perder nenhum episódio, compartilhar esse episódio também com aqueles seus amigos que curtem automobilismo, com a família, com todo mundo, divulgar esse podcast. E para você que está acompanhando a gente no YouTube, com imagens aqui no canal da CBN, é claro, não esqueça de deixar o seu like, de comentar aqui embaixo o que você achou da corrida da Fórmula 1 no Japão e, claro, se inscrever no canal da CBN para você também não perder nenhum episódio do Velocidade CBN e ficar atento também na nossa programação diária aqui da Rádio CBN. Então, para a gente começar esse episódio de hoje, o recado já está dado do serviço, vamos falar desse GP do Japão de Fórmula 1, terceira etapa da temporada, um circuito muito tradicional que todo piloto fala que adora correr, mas que nos últimos anos tem entregado corridas um pouquinho menos emocionantes, com poucas ultrapassagens. Foi o caso, mais uma vez, dessa etapa desse fim de semana de 2025, que terminou com vitória do Max Verstappen, segurando as duas McLarens. Diferença no Mundial de Pilotos caiu para só um ponto para o Lando Norris. Bia, seja muito bem-vinda. Queria começar com você. O que você achou dessa corrida? Qual que é o seu destaque inicial depois dessa prova da Fórmula 1? Obrigada André e Léo, né, pelo convite, a todos os amigos da CBN. Estava até brincando aqui, né? Poxa, bem quando eu vou vir no programa, a corrida foi meio tédia, né? Mas é bom que a gente pode falar de outras coisas também. Olha, Suzuka tem esse histórico, né, de ser sempre uma boa corrida, principalmente nos anos ali 2000, 90, 2000, Ayrton Senna, etc. Mas foi bem paradinha mesmo, né? Mas acho que assim, teve pontos positivos para analisar do GP, a perfeição com que o Verstappen tem guiado, né? Tanto na classificação, eu falei para vocês que eu fiquei analisando a volta dele, e assim, ele não comete um erro naquela volta, é perfeita, né? E o que ele consegue tirar ali no último setor de tempo pro Norris fazer a pole, e foi decisivo, definitivo, a classificação e a pole dele para simplesmente ele largar na frente e dificilmente ali o Norris ou o Piastri poderiam, né, ultrapassá-lo. Teve a questão ali da saída do box, né, que foi um corta-grama ali do Norris, ele deu uma viajadinha também, achei. Acho que os pontos também bacanas de ver, né? O Rajar indo muito bem lá com a Racing Bulls e o Berman também classificando entre os 10 com a Haas, né? Então, acho que tem pontos legais também do GP. Tem histórias legais de fato pra gente conversar aqui. Léo, mais uma vez, seja muito bem-vindo aqui aos estúdios da CBN, nosso companheiro de prédio, diretor de redação da revista Auto Esporte. A gente já conversou um pouquinho antes, eu acho que eu sei para qual equipe você vai dar o destaque inicial desse GP do Japão. Bem-vindo, Léo. Olá, Bia, André, todos os nossos ouvintes. Tem vários destaques, né, positivos, como a Bia falou, obviamente, o Verstappen, principalmente pelo que ele fez na classificação. A volta dele realmente é absurda, né, eu estava vendo uma análise depois que ele, na última chicane, ele freia aproximadamente 25 metros depois do Lando Norris, e foi ali que ele conseguiu a pole position, ao mesmo tempo em que os pilotos da McLaren, os dois meio que vacilaram nas voltas deles, né? O Piastri teve um segundo e um terceiro setor muito bons, só que ele foi mal no primeiro, e o Norris foi o contrário, ele foi muito bem no primeiro e depois ele foi mal nos últimos, então faltou a consistência para os dois, sobrou para o Verstappen, né, tetracampeão, foi lá, mandou a pole e aí controlou a corrida.
e foi pro abraço, né? O momento corta-grama que a Bia falou bem também foi o Norris, ele arriscou na saída do box, tirando o limitador de velocidade antes da hora para tentar passar o Verstappen, ele podia até ter tomado uma punição por causa daquilo, mas acabou não dando certo, né? Eu acho que foi uma tentativa meio suicida dele ali. Destaque também pro Kimi Antonelli, eu acho que ele também, o menino fez uma corrida muito legal, liderou algumas voltas. Quebrou 2 recordes, porque ele foi o piloto agora é o piloto mais jovem a liderar uma corrida da Fórmula 1 e também o piloto mais jovem com volta mais rápida numa corrida de Fórmula 1. Exatamente, esse menino tá mandando muito bem, né, no começo da temporada, uma tocada bem agressiva, e a McLaren é aquela coisa, né, tem o melhor carro, mas sempre ali desperdiçando oportunidades, não aproveitou, não tentou explorar o fato de ter 2 pilotos atrás do Verstappen para algum jogo estratégico que pudesse colocar o Verstappen ali em alguma armadilha. Então, enfim, uma oportunidade desperdiçada. O Verstappen está sempre ali, acho que está 1 ou 2 pontos agora atrás, 1 ponto atrás do Lando Norris no campeonato, então a briga tá bem aberta. Bia, eu queria conversar com você sobre esse jogo de equipe envolvendo os pilotos na pista, porque a nossa sensação foi justamente essa, de que a McLaren foi muito conservadora, o Norris e o Piastri pararam mais ou menos ali na mesma volta, parou primeiro o Piastri, não tentou nem fazer um undercut com o Norris para quem sabe ultrapassar nos boxes o Verstappen, os dois acabaram parando juntos, aí teve a cena que você falou do Norris cortando a grama, queria que ouvir um pouco de você sobre essa questão, porque você acha que falta um pouco de comunicação, falta um pouco talvez mais de experiência da equipe da McLaren de estar brigando por mais tempo por títulos, como é o caso da Red Bull e do Verstappen, que estão há bastante tempo já nesse limite de saber que tem que tirar o máximo para conseguir ser campeão, para vencer corridas, para vencer mundiais? Olha, essa questão da McLaren veio desde o ano passado, né? Na verdade, se você for pensar, talvez hoje é a dupla mais igual que tem na Fórmula 1, né, em termos de resultado. Eles estão sempre ali, primeiro, segundo, e no ano passado o Norris foi indo melhor, e depois o Piastri chegou até o ponto de se questionar por que não deixaram o Norris passar, o Piastri não deixava o Norris passar, e ficava aquela questão pensando no campeonato, né? Que eles acabaram, acho que, vacilando em termos de campeonato, mas no final não fez muita diferença. Mas eu acho que eles ficam nessa indefinição, né? Começo de campeonato, então não vamos nos meter, não vamos tentar uma estratégia muito diferente pro Piastri, para depois, se ele ganhar, o Norris falar, poxa, porque vocês não tentaram, e fica essa questão. Mas no final do dia, se você foi de McLaren, né? Eu sou um pouco. Por que não tentar algo realmente diferente para tentar vencer a corrida, estabilizar ali o Max de alguma forma? Então ficou uma coisa meio padrão, né? Sim. Terminar segundo e terceiro. Pode até ser isso também, né? Assim como o Max foi ali segundo e terceiro, entre os 5 primeiros nas primeiras etapas, beleza, não vamos ganhar do Max essa, né? Erramos na classificação, não conseguimos encaixar a volta, vamos pontuar como equipe, os 2 pilotos, e na próxima tentar ser mais eficaz quando precisa, né? Eu tenho a sensação que a McLaren está fazendo isso mesmo. Acho que o Norris também está muito com essa consciência de, olha, esse ano a gente tem o melhor carro, eu não preciso ir aqui muito para a briga com o Verstappen, se eu ficar em segundo numa corrida, tudo bem, muito provavelmente em outras provas eu vou continuar tendo o melhor carro, vou conseguir acertar uma volta de classificação, o Verstappen não vai acertar uma volta maravilhosa como foi no caso do circuito de Suzuka. Acho que esse aspecto conservador, acho que a explicação que a gente pode encontrar para isso, dessa atuação da McLaren, é nesse sentido, de, olha, a gente sabe que a gente tem o melhor carro, a gente não precisa partir loucamente também para um ataque em cima do Verstappen. E aí eu queria falar também com você, Léo, e depois até com a Bia também, sobre a questão da Red Bull. Porque o Verstappen está em segundo no campeonato com 61 pontos, e a Red Bull no Mundial de Construtores tem 61 pontos. A Red Bull segue só com um piloto pontuando, que é o Max Verstappen. E chegando nesse GP do Japão, a grande história, o que estava de olho ali, todo mundo estava de olho, era no Yuki Tsunoda, que foi promovido pela Red Bull, deixou a Racing Bulls depois de 2 corridas por conta do desempenho ruim do Liam Lawson, que não conseguia passar nem do Q1 nas classificações, foi muito mal na Austrália, foi muito mal de novo na China, e a Red Bull muito precocemente tomou essa decisão de trocar os 2 pilotos. E o tiro saiu pela culatra, né, Léo? A Red Bull tá se esforçando para repetir a Lotus em 72, né? Quando o Emerson Fittipaldi foi campeão pela primeira vez, ele marcou todos os pontos da equipe. O companheiro dele, que era um piloto chamado Dave Walker, não marcou nenhum ponto a temporada inteira. Então a Red Bull tá se esforçando muito para repetir esse grande feito do Emerson Fittipaldi. Mas, brincadeiras à parte, assim, eu acho que o Tsunoda, ele até mostrou uma adaptação
mais rápida do que o Lawson ao carro, tanto que ele andou até bem nos treinos livres. Acho que faltou ali aquela sintonia fina para entregar na hora da classificação, né? Ele largou muito lá atrás e na corrida, como o Suzuka é muito difícil de passar, ele não conseguiu desenvolver ali na corrida. Mas é aquela coisa, né? A forma como a Red Bull trabalha ali, todo esse ambiente, desestabiliza demais, né, emocionalmente os pilotos, né? Então, se o Tsunoda não conseguir, na próxima etapa, um desempenho melhor, né, a pressão vai aumentar muito em cima dele, e aí você vai ter 3 pilotos ali, né, que é o Tsunoda, o Lawson, mais o Hadjar, e ninguém querendo correr no carro da equipe principal junto do Verstappen, né? Então é uma situação muito peculiar, e eu acho que, enfim, né, acho que a Red Bull meio que tá colhendo uma situação que ela mesma plantou. Pois é, eu não lembro, confesso que eu não lembro de nenhuma outra equipe que tinha um carro tão difícil assim que só um piloto conseguia guiar. E sobre essa questão da troca dos pilotos, do desenvolvimento mesmo, porque a gente vê vários pilotos que eram da academia da Red Bull saindo e se dando bem em outros lugares. É o caso, por exemplo, do Carlos Sainz, que era piloto da Red Bull, pilotou na Toro Rosso um tempo, foi fazer carreira fora. O Gasly também, outro piloto que chegou a competir na equipe principal, não deu certo, saiu e agora está fazendo sua carreira na Alpine. O Albon, outro exemplo, pontuou as 3 primeiras corridas esse ano com a Williams, está sendo cara da Williams. Então a Red Bull, para mim, tem falhado muito nesse aspecto do desenvolvimento dos pilotos. E acho que com o Lawson tem uma questão que é mais agravante, que para mim o GP de Suzuka era para ser a grande corrida do Lawson. O Lawson correu no Super GT do Japão, então é uma pista que ele conhece bem, que ele teria, na teoria ali, um conhecimento maior, seria mais fácil para ele correr naquela pista com o carro da Red Bull, e justo antes dessa corrida, a Red Bull tira ele do carro para colocar o Yuki Tsunoda. Bia, eu queria ouvir de você. Como é que você vê esse tratamento da Red Bull com seus pilotos jovens, a falta de, não necessariamente de oportunidade, mas de apoio que eles dão de fato para esses pilotos que estão começando a sua carreira na Fórmula 1, estão se adaptando a carros, a equipes, a ambientes novos de trabalho ali? Já tem uma história longa, assim, né? Eu lembro de pilotos até brasileiros. Tinha um kartista chamado Bianchini, não sei se vocês já ouviram, lembram dele. Sim. Ele era piloto Red Bull aqui no Brasil. Foi campeão, acho que de todas as categorias nacionais. Foi pra fora, fez um ano de Fórmula 4, acho que ele chegou até a quebrar a mão, o pé, etc. Ele foi cortado do programa. O menino nunca mais correu. Sabe, assim, tipo um choque, né? É muito assim, ou você entrega resultado, você tá fora. Por um outro lado, pode ser que, no caso do Albon, do Sainz, eles sofreram tanto lá na mão do Helmut Marko e da Red Bull, que quando saem, assim, agora eu vou viver, e conseguiram também se dar muito bem. Mas realmente é muito diferente, peculiar ter um carro tão difícil de guiar. Eles falam que a frente é um negócio incrível, que só o Max consegue guiar isso. E aparentemente não funciona tirar um pouco de frente, né? Porque senão já teriam tentado. Pois é. E o carro só é rápido dessa forma. Então realmente vai fritando os pilotos, né? Você vê. Eu lembro, eu tenho uma memória muito do Ricardo indo bem, né? E ele que acabou decidindo ir para a Renault, porque entendia que o Max ia ser sempre priorizado. Aí chegou o Pérez, chegou a andar bons momentos, assim, indo bem, ganhou corridas. Chegou até a momento, acho que do campeonato 2023, brigar com o Verstappen ali na liderança, né? Começo de temporada. E aí depois que as coisas foram se complicando, o ano passado ficou muito difícil, assim, o Pérez fez um ano muito, muito ruim, né? Então, estranho. Acho que a Red Bull vai acabar sempre priorizando o Verstappen, porque é o cara que vai vencer a corrida. Acho que a questão do Tsunoda foi muito também política, porque ele é japonês, Honda, né, com o piloto da Honda e Japão, então assim, quer saber, vai ser Japão, vamos colocar o Tsunoda porque é festa, evento no Japão, e vamos ver, talvez o Hadjar tenha a chance dele logo, né, porque acho que eles vão mixando os pilotos ali, mas realmente pro campeonato de construtores vai ficando bem difícil. Pois é, a Red Bull, acho que se não me engano, está em 4º no Mundial de Construtores nesse momento, só com os pontos do Verstappen. Para a gente fechar o assunto GP do Japão aqui, vamos falar do nosso brasileiro, do Gabriel Bortoleto. Léo, mais uma corrida do Bortoleto em que a classificação, assim como foi na China, não foi a ideal. Chega na corrida, ele não começa bem e aí depois, do meio para o fim da corrida, ele mostra mais uma vez um bom ritmo de corrida. É mais um fim de semana montanha-russa do Bortoleto, né? Sim, eu acho que foi o que eu falei no último programa, né, 2 semanas atrás. Acho que tá faltando para ele um fim de semana em que as coisas se encaixem perfeitamente. No caso específico dessa corrida, eu não diria nem que foi a classificação, porque ele se classificou logo atrás do Nico Hülkenberg, que eu acho que é
bem normal de acontecer, mas a largada, né? E aí foi uma decisão dele, né, da equipe, de largarem com pneus duros, que eles são mais difíceis, né, de prover aderência para o piloto no momento da largada. A Bia pode, né, tá aqui para testar. Então, por conta disso, ele não largou bem. Outros pilotos que largaram de pneus duros mantiveram a posição, conseguiram ali se virar. Ele, infelizmente, caiu. E a partir disso, foi muito difícil se recuperar. Então, acho que o que falta para ele é isso mesmo, é encaixar um fim de semana feijão com arroz, entendeu? Em que tudo funcione como tem que funcionar, para que ele possa ter um resultado que diga, olha, foi um resultado aqui sem um fator X ou um fator Y que tenha atrapalhado o desempenho. Acho que é mais essa questão. E o Bortoleto, nessa questão de largadas, até na Fórmula 2, mesmo no começo do ano passado, ele foi mal em algumas largadas, parece que ele demorou para se adaptar com o procedimento de largada mesmo do carro de Fórmula 2, e eu tenho a sensação que talvez isso esteja acontecendo também agora na Fórmula 1. E aí eu queria perguntar para a Bia, que obviamente conhece muito mais, tem mais experiência, essa questão da largada, quando você muda de um carro para o outro, é uma coisa difícil de se adaptar mesmo? É um procedimento que muda bastante? André, vai de piloto para piloto, né? Às vezes ele é um cara mais conservador na largada e na Fórmula 1 é tão competitivo que, assim, piscou, você tomou 4 posições, igual aconteceu, né? Ali na largada com ele. Mas ele é um piloto muito rápido, já mostrou isso. Tem total capacidade, acho que é uma questão de adaptação. Pilotos que ele venceu na Fórmula 2 estão andando bem, o Rajara andou bem, o Antonelli, acho que uma questão também... A gente sabe que ele tem um carro limitado, mas é isso, é encaixar um bom final de semana. Acho que capacidade e competência ele tem, ter calma também para as coisas acontecerem certinho para o Bortoleto. É importante também ele ir completando as corridas, que nem já foi na China, foi agora de novo no Japão. Mais um fim de semana aí de aprendizados. O Bortoleto tem falado bastante nisso, nessa curva de aprendizado. Acho que fica mais um fim de semana de aprendizados. Bom, Max Verstappen dominou o GP do Japão, agora eu quero falar sobre quem dominou a última temporada da Copa Truck, Bia Figueiredo, campeã na categoria Super Truck Elite. Quero que você falasse dessa sua última temporada, Bia, como que foi conquistar esse título no seu segundo ano só na categoria, depois de uma mudança de carro bem diferente, uma categoria nova para você. Queria que você contasse pra gente como que foi, um resuminho assim do seu 2024 na Fórmula Truck. Foi uma decisão muito acertada, né? Porque eu venho de uma carreira kart, Fórmula, andei de Fórmula minha carreira toda, Fórmula Renault, Fórmula 3, aí fui para os Estados Unidos, Indy Lights, Fórmula Indy, aí voltei para o Brasil para fazer Stock Car, 6 anos Stock Car, aí mudei do Fórmula para os carros, né? Fiquei na Stock Car até tomar a decisão de engravidar, que era um sonho meu também, ser mamãe. Tem aquela paradinha... Sim. Que os pilotos não precisam, mas é uma decisão divina, né, que não se pode questionar. E quando eu voltei da maternidade, surgiu aí a possibilidade de fazer a Copa Truck, e é totalmente diferente, né? O Roberval me ligou em final de 2023, eu estava fazendo algumas provas de TCR sul-americana, ele me ligou e falou, Bia, você já pensou em andar de truck? Eu falei, não, nunca pensei em andar de truck. Porque, assim, é uma outra tribo, né? O pessoal do carro, a truck é muito pessoal do transporte, pilotos ali que começaram a andar de truck e andam a vida inteira de truck, inclusive o Roberval, né, que é o dono da equipe ASG e piloto também, tá liderando o campeonato agora. Então fiquei aquela coisa assim, mãe de 2 filhos, família, o que vocês acham? Tinha uma questão muito legal da Mercedes com empoderamento feminino, tem um movimento chamado A Voz Delas que eu comecei a apoiar, tá no meu caminhão, e já estava muito alinhado com alguns projetos que eu faço fora das pistas também, com o presidente da Comissão Feminina de Automobilismo. Cara, eu acho que pode ser um negócio bacana, e aceitei a oportunidade e me adaptei super bem aos caminhões. Então, no primeiro ano a gente já venceu corrida, disputou o título, eu cheguei em 3º lugar. E aí, o ano passado, a gente se manteve na classe Elite, que é uma classe de entrada da Copa Truck, para realmente fazer o título acontecer, e deu tudo certo. A gente dominou a temporada, foram 7 vitórias, 5 pole positions, e conquistei meu primeiro título nacional depois de tantos anos, né, de carreira no automobilismo. Que faz todo mundo pensar, não desista nunca dos seus sonhos, né? Legal. Porque pode demorar, mas acontece. E esse ano eu subi para Pro, né? 2025 eu subi para Pro, andar com os grandes pilotos da Truck, que é o Roberval, Jafone, Beto Monteiro, entre outros, né? Que o grid tem. Minha amiga também, Débora Rodrigues, está lá há muitos anos. E um desafio diferente, mas acho que a gente está competitivo. A primeira etapa em Campo Grande a gente largou em 4º.
e parecia a Fórmula 1. Fiquei 16 milésimos da pole, então foi meio surreal a classificação da Truck ali, muito perto. A corrida a gente teve um problema que o motor ferveu, mas acho que tá um bom caminho aí também pro ano. Só também, tô igual o Bartoleto, preciso acertar, entendeu? Eu classifiquei bem, preciso acertar essa corrida. Agora, Bia, você falou que você se adaptou bem, né, ao caminhão. Como é que é tecnicamente a diferença? Porque eu imagino que seja muito grande, principalmente para você que vem dessa escola da Fórmula, né? Um carro baixinho lá no chão, piloto deitado, e agora você está pilotando lá em cima, né, sentadão num veículo muito pesado. Como é que foi essa adaptação e qual que é a principal diferença técnica, assim, enfim, nos estilos de pilotagem? Primeiro para entrar, né? Todos os carros que eu andei, você senta, né? Deita. Então o kart você senta e tal, o truck você escala ele, né? Cheguei do lado, mas como é que eu subo nisso? A cabine lá em cima, né? E aí, não, você pega um pneu, a roda e tal, aí você sobe. Então, obviamente, você tá muito mais alto, você tá em cima das rodas dianteiras. O truck, eles mantiveram uma categoria assim, muito raiz, não tem quase tecnologia, então câmbio H, manual, 6 marchas, você tem que fazer o punta-taco para reduzir, então é uma coisa que eu não fazia desde, sei lá, do meu inicial, assim, quando eu treinava de Fórmula 3, Chevrolet, que você tinha que fazer. Então voltei à raiz, assim, e me adaptei bem. Tecnicamente, você vai para um Fórmula Indy, que foi o meu ápice, para um truck, né? Aerodinâmica completamente diferente, velocidade, então assim, frenagem absurdamente, então você tem que ter muita paciência com o caminhão na hora da frenagem, porque é um sistema de freio de ônibus, né, então vocês andaram de ônibus alguma vez na vida, né, parou, faz o ar, é a mesma coisa, então você tem que frear de uma forma muito sensível, é muito sensível o freio do caminhão, tanto é que a última etapa eu me lasquei na frenagem, assim, freando um pouco mais dentro, travou a traseira, mas assim, suave, freio suave, mas só você colocar um pouquinho mais de força, ele realmente trava tudo. Então você tem que ter paciência, parar bem o caminhão. Às vezes o lento é rápido. Você tenta contornar muito rápido, você acaba perdendo ali de saída. E para mim o mais legal é quando você dá o pé e tem os 1000 cavalos ali de potência. A gente tem 4 rodas traseiras, tem muita tração, né? E é um bólido, né? Pelo menos o Mercedes, muito dócil, assim. Você consegue driftar, vamos dizer. Você dá o pé, ele vem driftando, não é um negócio que dá um snap, né? Como são os Fórmula 1 hoje, né? Até os traseira já era, você não tem quase, às vezes, como recuperar. Então, a tração ali é a minha parte favorita dos caminhões. Eu gostei de você falar dessa parte de ser divertido pilotar o caminhão, mas eu queria perguntar em relação a todos esses carros diferentes que você já competiu, os de Fórmula, teve algum que você se divertiu mais? Algum que você lembra de ficar mais alegre ali no carro, achar mais incrível, ficar mais mesmerizado, assim, com o que estava acontecendo ali? Acho que em termos de potência, performance, Fórmula Indy é incrível, né? Mas você tá ali numa das principais categorias mundiais, com os melhores pilotos, então acaba sendo um pouco tenso. E eu não tinha essa maturidade também. Acho que alguns momentos eu vou me divertir aqui hoje, mas é muito competitivo, né? Então, assim, muita tensão, é a sua vida, é a sua carreira, então... E eu acabei andando, a maioria dos anos, com equipes pequenas na Fórmula 1. Então era pauleira, teve um ano que eu andei na Andretti, que foram os melhores anos de performance. Aqui no São Paulo Indy 300, cheguei a andar em quinto, sexto, quase a corrida toda. Mas faltou encaixar o resultado. Aconteceu no final, eu acabei batendo com o Tony. Então, acho que faltou encaixar para dar continuidade numa carreira fora, né? Eu lembro muito que eu me adaptei muito bem ao Indy Lights e os ovais, então eu me divertia muito. Então, assim, tava numa confiança. Eu disputei o título também no Indy Lights, então tinha uma confiança com o carro da Indy Lights, assim, muito bacana, né? E agora com o Truck também. Hoje eu me sinto bem à vontade com o Copa Truck. Mas, assim, o carro mais legal é o Fórmula Indy por maior força aerodinâmica, potência, performance. Tudo é melhor, né? Tudo é muita performance. E eu queria perguntar também, você falou sobre as suas ações para a inclusão feminina no automobilismo. Acho que você é um grande ícone nacional nesse aspecto. A gente está vendo isso crescendo agora um pouquinho mais internacionalmente, também com a F1 Academy lá da Fórmula 1, que são os carros mais ou menos de Fórmula 4 para as meninas andarem. Tinha a W Series antes. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso, porque a minha sensação é que está crescendo, mas ainda é muito pouco. A gente ainda tem pouquíssimas referências femininas no esporte a motor. E queria que você falasse do trabalho que você vem fazendo também. André, eu falo para as meninas hoje dos projetos que a gente faz que aproveita a chance, porque
Na minha época eram todas portas fechadas, ninguém queria mulher, era ridículo, hoje assim, todo mundo quer uma menina, uma mulher, então aproveitar essa oportunidade que tá tudo mais aberto, então quisera eu ter a chance que elas estão tendo agora, né, e basicamente hoje, desde 2022, a Confederação Brasileira, presidida pelo Giovanni Guerra, criou a Comissão Feminina de Automobilismo. Ele me deu a honra de ser a primeira presidente, né, da comissão. Eu também sou representante da América do Sul para a Comissão de Mulheres da FIA, então a gente tem reuniões falando de projetos, e desde 2023 da criação a gente começou a executar os projetos chamados FIA Girls on Track, que são realizados pela FIA no mundo todo. Então são projetos de incentivo a pilotas. Aqui a gente criou algumas coisas diferentes para dar oportunidade para mecânicas, engenheiras, partes administrativa, jornalistas, comunicação, mídias sociais. Então, assim, dá espaço para todos os trabalhos, né? Para meninas encontrarem no automobilismo talvez algo que elas queiram fazer. Tem projeto para estudantes, a gente pega meninas de 12 a 18 anos, leva na Fórmula 1, na Fórmula E, talvez no WEC esse ano. Porque, assim como meu pai me levou no cartódromo uma vez, eu falei, pai, eu quero fazer isso. Uma menina dessa pode chegar num autódromo, em uma das nossas experiências, que acontece muito, eu amei isso, eu quero fazer algo aqui. Eu não sei, né? Piloto é muito difícil, porque 1% da população brasileira hoje tem capacidade financeira para viabilizar uma criança no automobilismo, mas tem tantas outras áreas, outras formas de participar. Então, a gente está entrando no terceiro ano, já foram mais de 1.500 meninas que participaram dos projetos, porque também tem curso online, capacitação. A gente ganhou o primeiro prêmio internacional da CBA, como o melhor projeto das Américas de desenvolvimento do automobilismo. Então tem sido um orgulho, assim, fazer a diferença também fora das pistas, né? E quantas meninas eu tô vendo que começaram nossos projetos, estão trabalhando em equipes de vários formatos, e isso me dá um orgulho, porque eu me sinto vencedora vendo a vitória delas também. E é um legado que você deixa também, de certa forma, né? Muito legal ver esse trabalho. Acho que o projeto do Girls on Track da FIA, pelo menos eu como jornalista indo trabalhar, acompanhando as corridas, é muito legal ver o crescimento ano a ano. Parece que cada vez tem mais meninas indo para a pista, indo acompanhar, seja a Fórmula 1, Fórmula E. A gente está com bastante eventos automobilísticos aqui em São Paulo, no Brasil. Então é legal ver esse movimento crescendo, e é muito legal ouvir o relato de você mesmo, dizendo que essas meninas chegam no circuito e de fato se inspiram, ficam com vontade de ir atrás e cria esse bichinho nelas, né, da vontade do automobilismo. Acho que é muito importante. A gente, por muito tempo, deixou as mulheres de fora desse espaço do esporte a motor, e parabéns pelo trabalho, Bia. Obrigada. Muito legal mesmo. Obrigada. E aí eu queria voltar para a Fórmula Truck, porque eu acho que a sua equipe, você também faz esse trabalho dentro da sua equipe, não é? Exato. De tentar promover eu não posso incentivar as outras equipes a ter mulheres, é minha não ter, né? Sim. Então, na Copa Truck, a equipe é quase toda feminina. Então, a Raquel Ló é minha engenheira. A Raquel também é uma das líderes da comissão feminina, no meu braço direito ali. Ela está como minha engenheira. A gente tem a Paula Mascari como mecânica. Entrou uma nova mecânica chamada Ana, também na SG. Tem uma parte da administração, tem a Cibele. A esposa do Roberval também trabalha um pouquinho. Eu falo que ela é mais importante que ele na equipe, que é a chefa de equipe. E nós somos campeãs, né? Quase com a equipe feminina. Tem o Davi, que é um dos mecânicos. A gente é um super de boa, né? Porque todo mundo brinca com ele que é a equipe feminina, mas imagina, né? É 75% feminina. E só não é 100% porque falta mão de obra, né? A gente ainda não tem mecânicas ainda prontas para estar numa Copa Truck. E a ideia é preparar a base, né? Assim como você falou, poxa, é difícil de encontrar uma referência. É porque você vai para um campeonato brasileiro de kart, pilotos, né? Tem 500 pilotos homens, 5 meninas. Como é que você vai encontrar um grande talento? Você vai para Stock Car, só tem a Raquel de engenheira, né? Cadê as outras? Cadê o desenvolvimento? Precisa de muito mais quantidade e interesse. E acho que isso é uma coisa assim cultural, para começar em casa, né? Então, se você tem filha pequena, dá carrinho. Eu dou carrinhos para todas as filhas e filhos de amigos, né? Porque eu quero que todos gostem de automobilismo. E que as meninas vejam, poxa, carro pode também ser o meu ambiente, a minha rotina. E aí ela se vê em algum caminho começo pra gente ter base. Um brasileiro de kart ter 100 meninas, né, num truck, Stock Car, Porsche, você tem ali 50 mecânicas. Então precisa realmente dessa base crescer pra gente encontrar os grandes talentos. Enfim, parabéns pelo trabalho, realmente é inspirador.
Eu imagino que tenha momentos em que, justamente ainda pela falta, né, da quantidade, que é algo que é um trabalho meio de formiguinha, que você está Exato. visando ali muito no longo prazo, você não vai ver o resultado imediato. Então eu imagino que em alguns momentos seja um pouco difícil de lidar com isso. Então eu queria saber quais mulheres inspiram você nesse trabalho? Até nesse momento que às vezes você está assim, sentindo, poxa, queria que o resultado tivesse vindo mais cedo. Enfim, em quem que você se inspira? Pode ser mulheres do automobilismo também ou de fora. Quais são as suas inspirações? Olha, acho que eu tenho que voltar muito atrás, assim, porque na minha carreira eu sempre lidei muito com homens, tive empresários, homens, etc. E eu nunca fui apoiada muito por mulheres, né? Então, às vezes eu chegava numa categoria, tinha uma mulher, ela queria ser a única, tipo, então era uma briga, né? E também não tinha muitas mulheres administrativas, etc. E aí, quando eu estava com eles de Fórmula Indy, eu fui fazer parte de um projeto chamado Red Shoe Movement nos Estados Unidos, que eram mulheres latinas se ajudando. E quem me apresentou foi a minha primeira empresária da época, que chamava Carla Dodds, que era uma argentina. E, assim, uma mulher, sabe aquelas, né, como o baiano fala, porreta, assim, né? E foi a primeira vez, cara, tem muita mulher, assim, forte, que é capaz e que tá trabalhando, tá liderando o mercado de trabalho. E elas estão se ajudando. Por que eu não posso fazer o mesmo, né? Clicar, virar essa chavinha. Eu nunca fui ajudada, mas agora eu posso ajudar e tentar acelerar esse processo, porque vai ser lento. Eu sei disso, né? É um projeto de formiguinha. Então, acho que a Carla Dodds foi uma mulher que me inspirou muito. Depois eu tive a Mônica Batista como empresária aqui, uma portuguesa. E aí você vai encontrando muitas mulheres que, poxa, no meio corporativo faz a diferença e eu tento levar isso de alguma forma para o esporte, né? Tenho a St. James, que na Indy foi uma das primeiras que me ajudou lá, assim, uma grande pilota de lá. Michelle Mouton, que foi presidente da FIA. Que a gente vai tendo contato com o tempo e ver o trabalho que... Pô, a Michelle começou a feminina, o FIA Women Motorsports, em 2008. E assim, distracionou o negócio por 10 anos. Não acontecia nada, sabe? Ela lutando, até que começaram a olhar para isso. E aí a FIA Woman foi crescendo, e os projetos FIA Girls on Track começaram a acontecer, e aí tá acontecendo no mundo inteiro e as coisas começaram a acelerar. Então, é longo prazo, né? A gente aumentou 1% no número de pilotas filiadas à CBA, né? Daqui a pouco vai ser mais 1%, aí eu já posso dizer que eu tive 100% de aproveitamento, né? Pro Giovanni Guerra. Mas assim, é um trabalho que está sendo muito abraçado por muitas voluntárias, as mulheres que estão trabalhando no automobilismo querem ajudar. Poxa, na Meet Cup esse final de semana a gente fez o projeto Estágio Motorsports com maioria engenheiras. Das 10 meninas que fizeram o projeto ano passado, 3 foram contratadas, sabe? Que legal. Aí você olha assim, putz, que animal, e as equipes abraçando, né? E cada vez mais. Então, aos poucos, mas tá acontecendo alguma coisa. Eu queria perguntar sobre algo que você citou e também que acaba entrando nesse assunto, que foi a sua decisão de ser mãe, que era o outro grande sonho que você tinha, e que no caso de vocês mulheres, quando você é uma pilota, acaba interrompendo a sua carreira de certa forma. Queria que você falasse sobre esse processo da sua vida, sua escolha. Sei que, imagino que não tenha sido um momento fácil, mas que também tenha sido um momento que deve ter sido muito recompensante para você. André, era um sonho, mas eu tava igual com toda mulher que trabalha, né? Será que é o momento certo? E eu não parava de crescer, fazer um Stock Car IMSA nos Estados Unidos, uma vida assim, louca. E aí o contrato nos Estados Unidos caiu, porque na época a Caterpillar era a nossa patrocinadora, eles decidiram renovar, tiveram um ano muito ruim. E aí tava com 34, planejando congelar óvulos, aí eu falei, acho que agora é que eu vou tentar, e acabou sendo de primeira, assim, né? E engravidei no final de 2019. E é duro, assim, como uma menina que tá competindo, ninguém para ali, nenhum homem para, né? E eu tive que parar um ano, imagina aí quanto é difícil isso, né? E eu não tinha nenhuma referência de pilotas que foram mães e voltaram a correr em alto nível. Normalmente elas param de correr ou elas nunca têm filhos, porque é muito difícil de conciliar carreira, corridas, né, com filhos. Então eu acabei me inspirando na Alison Felix, que é uma atleta atletismo, né, faz atletismo americana, e ela, quando anunciou que estava grávida, perdeu todos os patrocinadores dela, aí foi uma reboliço na internet, etc, ela acabou voltando. Ela voltou a correr como a mãe, venceu mais uma medalha, né, de mundial. A própria Serena Williams, que também foi mamãe, voltou e ganhou a Grand Slam. Foi aquela coisa, bom, é possível, eu vou voltar, né? E foi duro,
Mas, assim, tive muito apoio familiar. E é muito estranho, as pessoas, assim, eu voltei a correr na TCR e todo mundo, Bia, parabéns, como é que tá, né, os meninos e tal. Com quem que você deixou eles, né? Aí eu, tá com mamãe, pai, sogra, babá, tá tudo bem. Aí você ia pra, como é que estão as crianças e tal? Mas com quem que você deixou eles? Aí, tá com a mamãe, tá com a sogra, Ninguém com a pergunta avó, isso né? pro pai, né? Aí, assim, até uma hora que eu falei, gente, vocês perguntaram isso pra algum piloto homem aqui? Porque eu tava assistindo assim, pô, será que a Bia largou na lata de lixo, assim, sabe? Comecei a me sentir meio mal, porque... E aí as pessoas, nossa, desculpa, é porque a gente não tá acostumado. Tem aquela coisa ainda do subconsciente que é a mãe que tem que estar próxima e tal. E agora, assim, todo mundo já tá mais acostumado, mas é muito diferente pra todo mundo, né? Claro. Bia, vida de piloto já é corrida, você com filhos. Queria saber, pra gente ir encerrando aqui, como é que o pouco tempo livre que sobra pra você, como é que você gosta de gastar esse tempinho que sobra? Não sobra. Eu falo que não tem tempo livre. A gente até brinca, né? Eu acabei de fazer 40, é a mulher de 40 que trabalha, tem filhos, ela não tem tempo pra nada. Não dá tempo de surtar, assim, né? Então, porque tem boleto pra pagar, tem filho, tem, né, as questões da família, de carreira. O ponto positivo é que eu amo tudo que eu faço. Então, assim, automobilismo, final de semana eu tava na Porsche, eu amo estar lá, né? Então, é um prazer pra mim. Ser mãe, nos momentos que eu tô com os meus meninos também. Então, né, eu de alguma forma não tenho tempo pra mim, mas o tempo que eu tô dedicando ao automobilismo ou aos meus filhos, à família também, eu me divirto, né? Então, acho que é uma escolha minha. Sim, legal, Bia. Bom, Bia, agora eu tô aqui com o meu colega, o Fernando Bovo. Ele tem umas perguntinhas especiais pra fazer pra você. Ô Bia, a gente sabe que a Fórmula 1 é um esporte em que cada detalhe custa muito caro. Investimento em tecnologia, em equipe, estrutura, inovação. Você viveu esse mundo muito de perto ali. Isso mudou a forma como você encara os investimentos na vida pessoal? Olha, Fernando, na hora quando você é piloto, você quer que faça desenvolvimento mesmo, que gaste, né? E normalmente isso até fica uma responsabilidade da equipe. E obviamente, né, estando numa Fórmula 1, tem grandes patrocinadores envolvidos. É lógico que a equipe que normalmente põe o limite assim no piloto. Confesso que como piloto eu nunca tive assim... eu queria que gastasse mesmo, porque a ideia é vencer corrida e a equipe que acabava, isso não dá para fazer. Então, né, aí você se virava ali na direção mesmo. Muito bom. Na pista, cada decisão que você toma é muito estratégica, né? Saber a hora que você tem que acelerar, a hora que você tem que parar, a hora que você tem que entrar nos boxes, ou a hora que você tem que correr risco. Você acha que essa mentalidade de pista também influencia na hora que você vai cuidar dos seus investimentos ou decidir que tipo de investimento você vai fazer? Olha, eu separaria muito isso, assim, essa questão do investimento do piloto, né? Porque eu vejo pilotos fantásticos, assim, que adoram investir e outros que não têm noção, né? E são super agressivos, etc. Eu acho que isso é uma questão mais cultural fora das pistas, né? De educação, do que você tem acesso para fazer. Eu confesso que fora das pistas eu fui uma piloto que fez administração de empresas. Então eu já gostava dessa questão financeira de investimento desde pequena, assim. Fui trabalhar com meu pai com 13 anos de idade, aí aprendi a abrir conta em banco e sempre fui muito curiosa nessa parte fora, assim, das pistas. Quando você coloca o capacete, assim, você pensa zero em investimento. Talvez o automobilismo tenha me dado uma maturidade emocional que me dá uma certa frieza também para os investimentos. Mas aí eu não sei se a gente consegue generalizar, assim, é uma coisa muito da Bia. É isso que eu ia perguntar. Você falou essa coisa da frieza, né? Você tem que ser muito frio na hora que você está ali competindo e tal. E no mercado financeiro é a mesma coisa. Você consegue ter essa frieza também no mercado financeiro, a hora que você percebe que alguma coisa ali está... você está correndo um risco, às vezes, além da conta, e você tem que ter frieza. Todo mundo diz isso, né? Você tem que ter frieza e esperar o momento chegar para você tomar a decisão certa. Como é que é isso? Você consegue ter essa frieza também no mercado financeiro? Não? Acho que sim. Eu adoro, assim, investimento em ações, né? E eu até tenho um assessor que a gente compete, o que vai dar certo e errado com ele. Estamos indo fazer a competição também nos investimentos, né? Mas sou bem tranquila, mas é porque eu também tenho uma porcentagem
controlável da minha carteira em ações, em renda variável, que me deixa tranquila também se tiver uma grande perda. Eu lembro que acho que uma situação de maior frieza, assim, que foi na pandemia, né, que as bolsas derreteram, e eu tive também a frieza de falar, não, acho que é tudo ou nada, assim, ou o mundo vai acabar, ou essa bolsa vai subir de novo, então eu investi muito e foi uma decisão um pouco acertada, né, nem a maioria dos especialistas nem falavam para você fazer isso, mas eu senti que era um momento bom para fazer isso, e ainda bem que o mundo não acabou e eu consegui também ter um rendimento bom. Que bom, que bom. Muitos atletas e pilotos, eles só dão início a esse pensamento, começam a pensar em investimento quando eles percebem que a carreira está chegando ao fim ali, eles têm que pensar no futuro e tal, e aí diversifica a carreira e diversifica também os investimentos. Como é que era no seu caso? Você já investia? Conta um pouco mais disso. Você disse que já tinha essa coisa de conta em banco, essa coisa de investimentos já de casa, né? A informação foi muito importante, imagino, para você nesse sentido. Como é que foi esse seu desenvolvimento para o lado das finanças e do investimento ali? Olha, Fernando, vou te falar que a verdade foi uma coisa muito minha, assim, porque na minha família, né, de casa, pai, mãe, irmã, a gente não conversava muito sobre isso. Eu acho que a geração dos meus pais não falava sobre isso, não tinha ideia sobre investimento. Meus pais são médicos, acho que muito boa parte da vida dele, como qualquer médico, é muito ruim de investimentos, né? Não sabe nada, eles simplesmente gastam e... Então eu tive algumas fases da minha vida com meus pais com muita dificuldade. E isso me abalava muito, né? Então eu sempre era uma menina que, né, tinha o cofrinho, eu guardava... Sempre fui muito consciente nessa parte, porque eu não queria ficar sofrendo igual meus pais sofreram. Então eu comecei a estudar mais investimento em casa e acabei me tornando a pessoa que impulsionou esse tipo de conhecimento em casa. Então, pai, mãe, vai buscar ajuda, olha isso, olha aquilo, a minha irmã, todas as minhas amigas, né? Porque eu sempre fui muito independente financeiramente e fala, não, olha, não depende de marido, vai você entender o que você tem que fazer e... eu acho que eu acabei ajudando até muita gente a pensar nisso. Eu acho que não é comum nos esportes, tá? A gente vê muitos casos de atletas, até pilotos que não têm muita noção sobre isso. Então varia muito de cada um, da vontade de conhecer sobre investimento, sobre a parte financeira, se cuidar, né? E eu também vi muitos casos de atletas, grandes atletas que não souberam como fazer isso na hora certa, quando estavam ganhando muito dinheiro e passam por grandes dificuldades até hoje. Então isso também me fez refletir, né, e tentar ser diferente. Muito bom. Agora, para encerrar, você acha que paralelo você faz entre a carreira, a tua carreira, né, desse universo de Fórmula 1, para o mundo dos negócios e investimento? O que você consegue, que lição você tira dali que você consegue transportar para o mundo dos investimentos? Disciplina, foco, análise de dados? O que você acha que dá para usar, trazer do esporte para a área do investimento? Acho, Fernando, acho que essa parte de controle mental, né, de frieza, disciplina, muita disciplina, porque investimento também é isso, né? Eu lembro do professor da faculdade de administração que ele falava, Bia, se você juntar, naquela época, né, R$50 por 50 anos, você vai ter seu primeiro milhão. E era muito, teoricamente, pouco, né? Mas isso é muito de investimento, né, dos juros compostos que vão multiplicando esse valor. E aí eu lembro que eu até parava de tomar cafezinho, que brigam muito com isso. Hoje eu não paro de tomar mais cafezinho, mas teve uma época na minha vida que sim, para ir conseguindo juntar um patrimônio. Eu sempre fui muito consciente, como, né, atleta, de juntar uma boa parte do que eu ganhava. Eu acho que uma coisa que me ajudou muito é que eu sempre fui muito fã de dirigir, de guiar carro rápido. E não dos carros. Então, né, quando eu ganhei meu primeiro dinheiro, eu não fui lá e comprei um carro, né, super astronômico de valor, que muitos fazem. Fui até orientada muito também a isso ao André Ribeiro, que era meu empresário na época. Então, acho que essa consciência, né, e meu estilo, assim, muito low profile, também ajudou a, até o momento, dar tudo certo. Muito bom. Muito obrigado, Bia. Obrigada. Gente, com isso a gente encerra esse episódio de hoje do Velocidade CBN. Quero agradecer muito a Bia Figueiredo pela participação aqui com a gente, ao meu companheiro Leonardo Félix, mais uma vez aqui conosco. Reforço para você que está escutando a gente nas plataformas de áudio, não se esqueça de deixar sua avaliação positiva aqui do podcast, de compartilhar com amigos, familiares, com todo mundo. E para você que acompanhou a gente em vídeo no YouTube, deixar o seu like aqui embaixo, se inscrever no canal da CBN para você não perder os próximos episódios. E claro, deixar aqui nos comentários, ficou com alguma dúvida? Queria saber alguma outra coisa da Bia? Deixa aqui embaixo o que você achou da entrevista, da conversa aqui de hoje.
O Velocidade CBN de hoje fica por aqui, mas semana que vem já tem episódio novo, porque tem corrida da Fórmula 1 de novo, GP do Bahrein, 5ª etapa da temporada, e aí a gente volta na próxima segunda-feira para repercutir tudo o que de melhor aconteceu na corrida em Sakhir e, claro, com mais um entrevistado para a gente conversar bastante aqui sobre esporte a motor. Eu sou André Neto, com isso a gente fecha o programa de hoje, até o próximo Velocidade CBN. Velocidade CBN. Oferecimento Santander Select. Invista com uma assessoria personalizada.